Então vamos para a correção da semana 2 do PET volume 6. Número 1. No plano cartesiano abaixo está representada uma figura sobre uma malha quadriculada. O simétrico do segmento OD em relação ao eixo é o segmento OA, B, OB, C, OC, D, OD. E nós vamos analisar o simétrico. Nesse caso, o simétrico de OD vai ser então o OC, que tem a mesma distância em relação ao eixo das ordenadas, que é o eixo Y. Então, a alternativa correta, letra C. Número 2. Considere um triângulo cujas coordenadas dos vértices são -1 e 5, 3 e 4 e 2 e -1. Determine as coordenadas dos vértices do triângulo cujos vértices sejam simétricos aos vértices do triângulo fornecido em relação ao eixo das abscissas, ou seja, nós vamos em relação ao eixo X. Represente os dois triângulos no plano cartesiano abaixo. Então vamos lá. O simétrico em relação ao eixo das abscissas de -1 e 5 é -1 e -5. De 3 e 4 é 3 e -4. De 2 e -1 é 2 e 1. Nesse caso, então, a gente só muda a posição do Y. Se estava negativo, fica positivo. Se estava positivo, fica negativo. Então, representando então o triângulo com os pontos originais e a sua está em preto e a sua simetria está em vermelho. Número 3. Considere os seguintes quadriláteros desenhados em uma malha quadriculada. Então, nós temos quadrilátero 1, quadrilátero 2, quadrilátero 3 e quadrilátero 4. Os quadriláteros que admitem a reta R como eixo de simetria são apenas. Então, para ele ter a reta R com eixo de simetria, para ser simetria ele tem que ter a mesma distância dos dois lados. Então vamos lá. A, 1 e 2, B, 1, 2 e 4, C, 2 e 4, D, 1, 2 e 3. Então vamos lá. Os quadriláteros que tem, né, a reta R determinando como eixo de simetria é 1, 2 e 3. Então a alternativa correta, letra D. Número 4. Uma mesa de sinuca retangular foi projetada de forma a ser simétrica em relação às retas R e S indicadas na figura, e ainda que a distância entre as caçapas A e B seja igual à distância entre as caçapas B e C. Considere agora um sistema de eixos cartesianos posicionados de maneira que o centro da caçapa B fique posicionado na origem do plano cartesiano, e que, além disso, o centro da caçapa A fique localizado no ponto -4 e 0, e o da caçapa D no ponto 4 e 5. Então nós temos aqui então a imagem do eixo cartesiano com essas coordenadas. A distância em unidades de comprimentos dos eixos cartesianos entre os centros das caçapas D e F é A 4, B 5, C 8 ou D 9. Então vamos lá, fazendo aqui então o eixo, né, com um plano cartesiano, nós vamos ter então as coordenadas aonde vai estar dando a distância da letra C, que é 8, que é 4 menos 4 e 4, né? 4 e 4 então dá 8, a distância então entre eles é de 8. Alternativa correta, letra C. Número 5. Para projetar uma praça pública com 4 jardins em formato triangular, um arquiteto especificou a disposição dos 4 jardins por meio de uma malha quadriculada num plano cartesiano conforme a figura a seguir. Nesse caso, a figura A, N é simétrica da figura Q em relação ao eixo Y. B, N é simétrica da figura M em relação ao eixo X. C, M é simétrica da figura P em relação ao eixo X. E D,
Q é simétrica da figura P em relação ao eixo Y. Então vamos lá. Para a gente analisar, então, a alternativa correta é M é simétrica da figura P em relação ao eixo X, pois tem a mesma distância e a figura não muda, né? Se a gente for olhar, tem as mesmas coordenadas. M, a letra A não é, porque N não é simétrica à figura Q em relação ao eixo Y. Se a gente for olhar ao eixo Y, né, ela seria simétrica a M e não a Q. B, N é simétrica da figura M em relação ao eixo X. Em relação ao eixo X, M e N não são simétricas, elas são simétricas em relação ao eixo Y. Por isso, então, a alternativa C é correta.